Só existem duas posições no futebol. Um goleiro, que pode pegar a bola com as mãos, e 10 jogadores de linha. E no século XIX, isso era levado bem a sério. Com a bola, a ideia era tentar correr até o gol. Os adversários corriam atrás. Era o caos. A coisa começou a mudar quando perceberam que era mais eficiente passar a bola. Aí os jogadores se espalharam pelo campo e os times começaram a pensar em tática. A Inglaterra adotou o 2-3-5, era uma pirâmide, e levou o futebol para o mundo, mas cada povo interpretou o jogo do seu jeito. Na América do Sul, Argentina e Uruguai alcançaram a excelência. A tática era a mesma pirâmide, mas em vez dos lançamentos, passes curtos. O jogo do Uruguai campeão era comparado ao xadrez. Em 1925, a regra do impedimento mudou. Caiu de 3 para 2 o número de defensores necessários para dar condição aos atacantes. E aí veio uma nova inovação tática. O técnico inglês Herbert Chapman recuou um dos jogadores do meio-campo e criou o terceiro zagueiro. 2 de seus atacantes também passaram a buscar a bola mais atrás. Estava desenhado o WM, um esquema vitorioso que passou a ser copiado e reinterpretado. A Hungria, por exemplo, percebeu que não tinha bons centroavantes de força para brigar com o zagueiro. Em vez de um grandalhão, ela optou por 2 atacantes mais talentosos e virou uma espécie de MM. O esquema foi amadurecido e levado à seleção. A dupla Coxes e Puskás encantou o mundo. O time, campeão olímpico em 1952, não ganhou a Copa de 1954, mas entrou para a história do futebol. Enquanto isso, o Brasil fazia um WM do seu jeito. Com um pequeno ajuste no quadrado do meio-campo, o técnico Flávio Costa criou as diagonais. Elas davam mais mobilidade ao esquema. Era assim que jogava a seleção em 1950. Vice-campeão, o Brasil continuou mudando e ganhou o mundo na Copa de 1958 com o inovador 4-2-4. Um dos jogadores do meio foi recuado para a defesa, passou a ser o quarto zagueiro. No meio-campo, o mais avançado se aproximou dos atacantes, virou ponta de lança. Esse quarto jogador vindo de trás causava problemas às defesas do WM. Se o quarto atacante avançava, o ponta esquerda zagallo recuava. O ponta de lança, no caso, era Pelé. O Brasil foi bicampeão e virou o modelo a ser seguido. O técnico inglês Alf Ramsey achava que o 4-2-4 era eficiente no ataque, mas não ajudava a recuperar a bola. Contra 4 defensores, Ramsey não via razão para ter pontas, e aí ele recuou os 2 jogadores de lado. Nascia o 4-4-2 com aquelas 2 linhas características do futebol inglês. Em 1970, Zagallo virou o técnico do Brasil. Sem centroavante de ofício, ele optou por escalar os melhores. O meia Rivelino fazia o lado esquerdo. O ponta Jairzinho, na direita, era um atacante. Pelé jogava na dele. Tostão, o centroavante que recuava, chama aquele esquema de 4-3-3 torto. Com liberdade e troca de posições, a seleção de 70 é considerada um dos maiores times da história. O futebol ficava cada vez mais intenso e com as seleções fisicamente mais preparadas. E tão importante quanto a disposição das peças em campo era a movimentação. Em 1974, a Holanda do treinador Rinus Michels e do craque Johan Cruyff fez isso como ninguém nunca tinha feito. No papel, era um 4-3-3 que se transformava em 3-4-3. Mas não era só isso. Todos deveriam ter capacidade de criar o ataque. Todos deveriam tentar defender. A ordem era, com a bola, troca de posições para criar espaço. Sem ela, pressão. Com seu futebol total, a Holanda foi 2 vezes vice-campeã do mundo. A década de 80 trouxe uma velha novidade. O argentino Carlos Bilardo fez o raciocínio inverso da Inglaterra de 66. Com os adversários sem pontas, era um desperdício jogar com 4 defensores. Ele escalou 3 zagueiros e adiantou os jogadores de lado. Deu menos responsabilidade defensiva e mais liberdade para atacar. Em momentos difíceis, os alas recuavam e o esquema se transformava num 5-3-2. A pirâmide do início do século estava invertida. Na Argentina de Bilardo, o 3-5-2 deu uma estrutura sólida para que Maradona pudesse jogar livre e brilhar. Depois de 2002, o 3 zagueiros caiu no esquecimento.
Os jogadores de lado de campo passaram a ser meias ou atacantes. Os laterais voltaram à zaga. Com 4 defensores, a dúvida passou a ser sobre como organizar o meio de campo, com 1 ou 2 volantes. A escolha é entre ter um camisa 10 mais livre, com 2 jogadores na proteção, ou ter apenas um volante e 2 armadores, que também têm obrigações defensivas. São os casos de Khedira e Toni Kroos, da Alemanha em 2014. A disposição de uma equipe em campo é um ponto inicial. A partir disso, o jogo depende das características dos jogadores. A Espanha de 2010, com seus armadores, tinha o passe e a posse de bola como marcas. O jogo influenciado pelo catalão Pep Guardiola, um admirador de Johan Cruyff e do futebol total da Holanda. O Brasil que vai à Rússia joga assim. Pode parecer um 4-3-3, mas o técnico Tite gosta de chamar de 4-1-4-1. São 4 defensores, como manda a boa tradição brasileira, um volante e 2 meias. 2 pontas, Neymar com mais liberdade, e um atacante. Em alguns momentos, o time pressiona para tentar tomar a bola. Em outros, recua e contra-ataca na velocidade dos homens de frente. A seleção é elogiada porque joga como os grandes times do mundo. Tem talentos individuais e variações capazes de dificultar qualquer adversário. Mas a tática não explica sozinho o futebol. No papel, tá tudo pronto. O que falta é combinar com os russos.